Bom dia a todos os alunos. Muito obrigado, professor Luiz, pelo convite. Peço desculpas de antemão, mas hoje eu tenho esse momento aqui de manhã no hospital também, com os pacientes da hanseníase, eu tenho que fazer por aqui, caso ocorra uma emergência, né? Então aqui a gente está com um problema do computador, ele demora um pouco aquele Windows 7, mas espero que seja proveitoso para todos nós. O objetivo de hoje aqui, e queria agradecer muito o convite, né, dessa matéria que no semestre passado eu não consegui participar por causa justamente desse problema, mas fico muito feliz de poder participar e podem contar comigo aí de novo e parabenizo a coordenação da disciplina. Meu objetivo hoje aqui, gente, vocês podem me interromper quando quiserem, é falar um pouco sobre as ideias de integração entre os programas, possibilidade de pesquisa e falar um pouco das pesquisas também no nosso setor de dermatologia, que vai abranger aí tanto o Hospital Universitário de Brasília, quanto a Universidade de Brasília, outros centros. Então, o nosso roteiro de aula, ele vai consistir aí no conhecendo a dermatologia da UNB-HUB, eu vou dar para vocês um pouco da nossa estrutura física, pessoal. Claro que a gente tem outras parcerias e termina esquecendo de alguns, mas aqui é só para mostrar as pessoas que estão, na maioria da parte do tempo da sua dedicação, tanto pesquisa quanto funcional, na dermatologia, e alguns cenários de atuação e possibilidades que a gente tem, e resultados aí de pesquisas recentes. Então, como é que é dividido o nosso pessoal? Em docentes, nós temos apenas um docente em 40 horas de dedicação exclusiva, que sou eu, e temos o apoio de 2 docentes, principalmente aqui na parte clínica, com 20 horas, que é a professora Ana Maria e a professora Iselda Costa, que atuam nessa parte clínica também. E nós temos o apoio de 2 docentes aposentadas, que fazem pesquisa também, que é a professora Raimunda Nonata e a professora Rosicléria Isa. Então elas estão sempre aqui ajudando, discutindo os casos, principalmente aqui no hospital universitário. A gente tem aqui, exclusivamente no hospital, 2 médicos do Ministério da Saúde, 20 horas, um médico de 40 horas, na FUB, ele tem um nível de doutorado, a professora Carmen Deia, doutora Carmen Deia. 2 médicos agora do novo contrato da EBSER, um com doutorado e um com mestrado. E o Daniel Holanda Barroso, que ele é funcionário da FUB, que faz 2 horários extras aqui com a gente. É uma pessoa muito boa, um pesquisador muito bom e que está concluindo aí seu doutorado em ciências médicas, sendo orientado pela professora Raimunda Nonato. Então, é uma equipe boa, que parece grande, mas a gente está com muito déficit também de pessoal aqui para os atendimentos e a pesquisa, né? Então, é uma equipe boa, muito capaz, muito amiga, mas, claro, né, como todos os lugares, a gente sempre gostaria de um pouco mais. Então, a gente está sempre nessa, uma certa dificuldade, como todos os locais, mas nada ruim, é bom que tem bastante trabalho. Essa questão do atendimento do SUS, que tem suas naturalidades. Então, aqui a gente tem também uma equipe de enfermagem, que também participa da pesquisa. A nossa coordenadora da parte de enfermagem é a doutora a Selma Cerqueira, que está finalizando aí o seu doutorado em ciências médicas também. Ela fica aqui coordenando os ambulatórios de hanseníase, a consulta em enfermagem. Acho que ela já teve muito contato com os outros alunos. A gente tem 2 técnicas de enfermagem que sempre ajudam a gente, a Nayara e a Rosângela, que elas são enfermeiras também, de formação, mas aqui o concurso elas atuam como técnicas. São pessoas que estão entrando aí na pesquisa também, ajudadas pela Selma, elas fizeram a tentativa nesse edital aqui do Núcleo Medicina Tropical, mas não conseguiram, mas estão firmes aí, vão reorganizar o projeto, que a gente sabe que é um processo grande. Não desistiram, a gente vai continuar aí, então são pessoas que estão muito animadas também. E temos a participação atualmente de uma fisioterapeuta de 24 horas da EBSER, que faz principalmente a parte da hanseníase. Ela tem mestrado e está formando o seu projeto aí de doutorado.
A nossa estrutura laboratório então essa estrutura aqui da dermatologia, gente, ela tem quantas salas de atendimento? Eu esqueci de colocar isso, a física, né, mas ela vai ter, hã, 10 salas de atendimento, mais uma secretaria e um auditório, e que são sempre cheias com os nossos atendimentos aqui e pesquisas. A estrutura laboratorial, ela é basicamente feita no laboratório de dermatomicologia, em que a gente trabalha com 3 técnicos da FUB, né, 2 delas têm mestrado, que é a Viviane e a Luciana, estão muito bem aí na parte de biologia molecular, principalmente, nessa área da covid, a gente cresceu muito esses tempos. E uma aluna de doutorado, que é a Renata, que é realmente quem coordena, principalmente lá o laboratório, que está bastante, coordenando aí a parte da covid, de leishmanioses e de hanseníase, toda a parte molecular. Aqui um pouco mais de estrutura física, então são essas 2 locais que a gente consegue trabalhar, o Hospital Universitário de Brasília, que é um hospital de referência, eh, na dermatologia, mas que também tem outras referências, então a gente consegue atuar aí no pronto-socorro, em cima. Ultimamente o hospital tem feito, principalmente com a pandemia, tem feito um trabalho muito bom de integração na pesquisa covid, então isso acelerou muito aqui o nosso trabalho em cima por chamada do hospital, isso a gente gostou muito, e apesar de ter sido um pouco corrido no início, a gente está tendo bons resultados, graças a Deus. Então são essas salas que a gente tem no hospital universitário, mas a gente também pode atuar na parte de pacientes graves. E no laboratório de dermatomicologia, que a gente trabalha principalmente com a biologia molecular, a gente está reduzindo um pouco o parasito lá, que tinha, até pelos projetos, a questão dos esfregaços e as culturas, e estamos com um eixo maior de dermatomicologia com funcionamento de 2 PCR em tempo real, 2 termocicladores convencionais e um equipamento de hibridização. Também contamos com fluxo laminar e freezer -80 e estufas, né. Recentemente a gente fez algumas parcerias, doamos ali para o laboratório da professora Imaculada, professora Selma, professora Tatiana, professor José Roberto, a questão da parte de cultura, que a gente não estava fazendo, e de cultura de células, que foi muito bem aproveitado lá, então a gente já tem feito parcerias ali com o laboratório da frente, né, onde eles têm muito essa análise, principalmente a professora Tatiana tem me ajudado muito com essas análises aí de citocinas, né, então acho que a gente tem conseguido agregar um pouco essa parceria. E aí, gente, vem um pouco que eu queria pôr para vocês vão ver umas fotos aqui um pouco diferentes, né, de casos clínicos, que é onde a gente quer atuar. Então, diferente de algumas, áreas de pesquisa básica que são muito fortes, né, na própria UNB a gente tem uma área bem grande de pesquisa clínica. E essa parte de pesquisa clínica no Brasil, ela realmente é a parte que mais sofre carência. A gente tem visto aí na questão da covid, não é uma carência em si de investimento, não estou me tocando a isso, mas uma carência cada vez maior, as doenças estão surgindo, né, a gente precisa fazer novas medicações, novas coisas. Então, a dermatologia e praticamente todos os, alunos que atuam conosco, eles estão inseridos no cenário de assistência. O hospital universitário ele está trabalhando muito isso para realmente, separar de uma forma que a pesquisa ela tenha essa uma prioridade, né, o Fernando, a professora Deide, orientado pela, superintendente doutora Elza, mas obviamente a gente não consegue 100% sair dessa parte de assistência. Então, são alguns ambulatórios e que também servem como pesquisa responsável. Desvantagem é que, assim, a assistência ao paciente ela é soberana, então a gente tem muito esse problema de uma urgência, alguém passa mal e tem que desmarcar alguma coisa, certo? E num contexto do Sistema Único de Saúde, isso termina sendo grande, a gente pega casos muito graves, mas também a gente consegue, com a pesquisa, dar muita qualidade de vida para as pessoas. A exemplo do nosso ambulatório de doenças autoimunes,
que é referência aqui em Brasília. A gente atende desde o pelo SUS, graças a Deus, né, pacientes de várias classes sociais, várias gravidades, todos regulados pela secretaria. Aqui eu dou um exemplo para vocês da hidradeniite supurativa, uma doença gravíssima em que a gente tem a nossa cirurgia, né, de reparação e depois de alguns meses o paciente está assim curado. Então isso é uma união aí da assistência à pesquisa. As leishmanioses também é um ambulatório muito forte. E o que eu gosto da leishmaniose foi criado pela professora Raimunda, que aposentou, mas ainda está com a gente. Aqui é uma referência, a gente faz praticamente cerca de 90, às vezes, alguns meses até 100% dos casos do DF em torno. Então isso é uma gratificação aqui para nós, porque o paciente chega, ele tem acesso a todos os exames, assim, praticamente existentes, menos aqueles que não são mais produzidos. O que dá uma rapidez ao diagnóstico, uma segurança, ocorrem às quartas à tarde, e isso torna muito fácil eu introduzir um método de pesquisa. Por quê? Porque fica fácil eticamente, e eu não faço muito acesso ao paciente, eu não gero danos a ele. Por exemplo, eu não preciso, se eu quero fazer um estudo de biópsia, eu não preciso coletar uma extra. A gente vai conversar com o comitê de ética, solicitando a autorização para reprocessar aquela amostra que eu já coletei, porque a gente praticamente, como a gente tem de rotina assistencial o paciente precisa, a gente praticamente não gera qualquer invasividade aos exames, unindo a ética e a pesquisa clínica e laboratorial, e está aberta aqui para todos os outros pesquisadores, sem necessidade da gente participar também da dermatologia. Um outro ambulatório muito bom, que são doenças graves, é o ambulatório de Hanseníase. A gente sabe que a Hanseníase é uma doença negligenciada, que causa essas imagens que vocês estão vendo, se tratada de forma tardia, e é um dos maiores gargalos que a gente tem aqui. Então, é um ambulatório muito intenso, uma população que precisa muito, mas que tem gerado muita procura de pesquisas com novos tratamentos, novos exames. Então, também aí é uma possibilidade de trabalho para aqueles interessados e outras parcerias. E com a pesquisa a gente consegue chamar alunos, pessoas que vão trabalhar no futuro com isso, para evitar o que vocês estão vendo aí. Temos conseguido bastante. Além disso, a gente tem aqueles outros ambulatórios, e aí eu mostrei para vocês, gente, mais coisas do nosso meio, que são as doenças infecciosas, doenças autoimunes endêmicas no Brasil, e elas realmente têm uma tendência de ser fortes aqui no Brasil. No entanto, a gente tem o atendimento de várias doenças, que seria a dermatologia geral, a tricologia, a onicologia, o estudo das unhas, a cirurgia dermatológica, dermatopediatria e até a própria estética, que a gente termina não atuando tanto em pesquisa. Por quê? Porque a experiência internacional, um exemplo é muito interessante, por exemplo, a cosmiatria no Brasil, a parte estética é muito mais evoluída, mas a pesquisa é fora, né? Então são áreas que a gente tem muita procura e que a gente termina não conseguindo aos alunos dar esse suporte. Por quê? Porque, por exemplo, o americano está trabalhando com microRNA muito avançado. Então, assim, no entanto, é a nossa função como universidade também dar tentativas. Eu já fui procurado por alguns colegas fisioterapeutas nessa questão de cabelos. Então, nós estamos tentando aqui com os funcionários reestruturar tudo para que o nosso laboratório, que é especializado em doenças infecciosas, ele consiga atuar nessas áreas também. Claro que a gente precisa de mais pessoal, então, assim, é uma tentativa daqui para frente a gente tentar cobrir toda essa área muito boa. E a dermatologia é uma área menos invasiva para fazer pesquisa, porque o problema está na pele. A gente não necessariamente precisa invadir alguma área do corpo, fazer uma biópsia interna. Então, isso é muito fácil quando a gente fala de pesquisa clínica. Gente, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida com relação a essa nossa estrutura física. Eh, Porque aí eu vou passar aqui só para vocês, para não ficar aquele monólogo, né?
Que aí eu vou passar aqui o que a gente faz realmente no dia a dia de pesquisa mais pesado, né? Vocês têm alguma dúvida? André levantou a mão. Ciro, eu tenho uma pergunta. O laboratório de micologia lá do hospital, do laboratório do HUB, ainda está funcionando? O André, eu não falei dele, mas realmente ele é um cenário. O que que acontece? O espaço está sendo usado, né? Mas atualmente só está ocorrendo a coleta. Eu passei esses dias lá, porque ele tem muito equipamento, certo? E o que que eu conversei com o professor Rodrigo, que é uma possibilidade de lá voltar a funcionar, né? Mas a gente tem que ajustar a questão aí. Sigo, você ainda está aí? Ou caiu? O som tinha sumido para mim Oi, também. gente, caí, desculpa. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Oi, André. Então, a gente tem esse cenário também, tá? Ele é um cenário, eu não falei ali antes, porque ele é um cenário importante de uma obrigatoriedade que eu tenho na residência, que é o ensino da micologia, né? Então, os alunos, eles precisam ver, os alunos da residência de dermatologia, eles precisam ver os macro e os microcultivos, tá? Então, ele está funcionando atualmente como coleta de fungo para mandar para o LACEN, para exames, né? E estão sendo feitas as aulas com os repiques que já tem lá para mostrar para os alunos, né? Então, justamente isso está acontecendo agora. Eu tive lá esses dias até para conversar sobre isso. Mas a micologia é um gargalo bom e a gente tem muita amostra, né? E não tem feito muita pesquisa. E agora está chegando muito esporotricose, eu até conversei com o Hugo, graças a Deus. Nisso aí a gente evoluiu, a gente está com alguns cultivos em andamento, né, Hugo? Sim. E para Já essa, cresceu alguma coisa? eu acho que não, eu vou perguntar para as meninas agora, tá? Porque secou, aí essa época agora, para de aparecer um pouco, tanto a esporo quanto a leishmaniose. Começou a chover, dá um mês, explode bastante, sabe? Então é bem sazonal. Então essa época ali eu vou dar uma olhada. Mas a gente teve recentemente, André, aquilo que eu até conversei contigo, a quantidade de esporotricose, tá? Ok. Valeu. Ô André, não sei se está todo mundo sabendo que agora saiu uma portaria que a esporotricose ela é uma doença de notificação compulsória no Distrito Federal, né? E aí a secretaria ela vai fazer um grupo de trabalho para conversar sobre isso, para formar as pessoas da ponta, né, que pegam esses casos, né? E acredito que vai facilitar essa questão da pesquisa também, certo? Que é o que vocês já tinham observado ali até na tese do João Eudes. Então, acredito que isso vai sistematizar e facilitar. O que é uma coisa que já ocorreu em vários estados, várias cidades, Belo Horizonte, né? Eu acho que o Distrito Federal aí também fez essa ajuda. A professora Valéria falou bem, os amostras de oncologia estão indo para o LACEN. A gente tem um ótimo contato lá no LACEN, com a Mabel. A gente tem um pouquinho de dificuldade às vezes acessar o TREC, que é o sistema deles, mas a gente vê o resultado das culturas, sai bem rápido. E a única coisa do laboratório de micologia é essa questão que está funcionando, é a questão dos residentes, que eles têm essa necessidade por obrigação lá do MEC de ter essas aulas de micologia. O que está acabando na maioria dos serviços, acreditem. A maioria dos serviços de dermatologia tem uma semana fora em São Paulo, né? Está tudo indo muito para estética. Isso, a gente começou aí com o apoio do professor Hugo, professor Marcos Teixeira,
para cultivar. O nosso laboratório, gente, ele chamava dermatomicologia, porque quando ele foi criado, ele tinha uma área de micologia, uma professora que eu não me recordo o nome, não cheguei a conhecer, não sei se alguns professores aqui conheceram, e leishmaniose. Então lá tem vários reagentes até que já estavam vencidos, que a gente, quando reorganizou, teve que descartar, relacionados à micologia. E há algum tempo atrás, a própria professora Raimunda, quando era coordenadora, solicitou a mudança, porque tinha muito tempo que não fazia micologia lá. Mas agora eu acho que a UNB está com um time de micologistas aí de primeira e a dermatologia é uma área muito grande para essas coletas. Como eu falei, por exemplo, essa semeadura que a gente tem do micozel aqui, que o Hugo está apoiando, a gente não tem qualquer invasividade no paciente. Por vezes até ele não consegue fazer, não consegue pagar fora. Hoje a gente está com a organização boa com o LACEN, mas antigamente, quando começou esse surto, que a gente está chamando de surto, mas não dá para saber, de esporotricose, no DF, que a gente avisou a secretaria, sobre essa necessidade de monitorar, muitos casos ficavam sem essa solicitação, o próprio médico não pensava, né? Agora eu acho que isso foi muito bem colocado por essas equipes. Mais alguma pergunta, gente? Que eu vou entrar. Professor Hugo, eu vou Não, entrar é só depois. para comentar que o que a gente está fazendo com a esporoclicose, ela é para criar uma micoteca, não é para alterar o fluxo diagnóstico. As amostras ainda vão para o LACEN, mas a gente quer facilitar, recuperar os isolados e mantê-los no ambiente da UNB e do HUB para estudos e tudo mais. Então, isso está sendo feito para pacientes com suspeita de esporoclicose, mas a gente pode começar a fazer para qualquer micose invasiva, assim que a gente consiga coletar. Eu tenho conversado com o André, eu conversei um dia com o André também, e o professor Marcos está me ajudando, o professor André e o professor Marcos Teixeira, da questão molecular, né, Hugo? Então, conversei com o professor André sobre a questão de equipamentos, a gente vê como é que ajusta, né? Eu acredito que vai até dar certo. E da formação molecular aí para futuros projetos, né? Com a biologia molecular também, que para a gente deixar isso uma coisa acessível. Claro que é um processo, né? Tem muita coisa, tem todo um trâmite, mas eu estou muito animado com essa questão da micologia. Acredito que é uma área aí de muito retorno que a gente vai ter, que é automática aqui na dermatologia. Eu acredito que a gente estava com pouca atenção a essa doença, né? Esporotricose. E o projeto do João, a gente viu o processo, eu fui da banca de qualificação do João, eu, dos alunos do professor André, e vi a dificuldade, às vezes, que eles tinham, porque esse fluxo não estava montado. A gente tem um fluxo de leishmaniose aqui muito bom, e é o mesmo paciente que chega com esporotricose, ele vem para o mesmo ambulatório, e a gente simplesmente, deu negativo para leishmaniose, deve ser esporo, faz em outro lugar, aí eu trato empiricamente, entendeu? E tratar empiricamente tem a toxicidade das medicações. Se eu aproveitasse aquela hora da primeira coleta para investigar o fungo, que é o que a gente está fazendo agora, eu reduzo tratamentos desnecessários para os pacientes, faço os diagnósticos mais rápidos e possibilita não ter invasividade para pesquisas futuras, certo? Então essa é a ideia aí das parcerias mesmo. Agradeço aí o Hugo, André e o professor Marcos Teixeira também. Não sei se ele está por aqui, tá? Não. Beleza. Tá, então eu vou continuar aqui, gente, a apresentação. Que agora a gente vai passar um pouco para os cenários e as produções que a gente terminou bem nas áreas mesmo, um pouco da parte teórica. E vocês podem me interromper a qualquer momento. Gente, na graduação, a gente atua mais no final do curso, que seria o 6º, 7º semestre, que esse semestre é saúde do adulto 1, 7º semestre, saúde do adulto 2,
e no internato. Então, nossas aulas antes da pandemia, eram muito assim, de atendimento. Então, o aluno chega, a gente passa o caso com ele, ensina a fazer uma receita. Essa pandemia trouxe um desafio, porque a gente teve que mudar isso para a parte online. Muitas coisas ganhamos, uma interação mais rápida, algumas coisas ainda estão voltando. Quando o internato voltou, gerou uma certa dificuldade, porque o internato estava aqui e teria que dar uma atenção ao 7º e 6º semestre. Mas isso proporcionou um ganho que já está traduzido em alguns projetos aí, não que eu esteja falando, mas que eu tenho conhecimento do hospital, já dei algumas opiniões, sobre teleatendimento, telemedicina, e essa questão híbrida. Se a gente for lembrar, o Conselho Regional de Medicina, ele aprovou, era tudo meio obscuro, mas ele aprovou agora com essa pandemia de forma muito enfática a realização da teleconsulta. Então, isso era um limbo para a gente. Então, tem pessoas no hospital já fazendo essa teleconsulta, isso ajuda muito. E dá fatos aí para as nossas pesquisas. Por exemplo, alguns cenários que a gente pode trabalhar mais remotos, veja que o Distrito Federal está numa área muito grande, desabitada, diferente dos grandes centros de São Paulo. A gente presta muito atendimento a Tocantins, a uma grande área de Minas Gerais, de Goiás. Então, e até pacientes do Nordeste, do Norte, do Pará, do Amazonas. Então, a gente já tem alguns trabalhos, alguns projetos da questão da telemedicina, em que você pode fazer uma triagem, isso já existe, tá? Mas a gente nunca tem isso muito a fundo, porque a gente estava muito preso ao presencial, e a gente acaba fazendo esse atendimento prévio, o paciente vindo aqui. Isso facilita o atendimento de comunidades indígenas e a realização de projetos. Então, os alunos estão inseridos nesses atendimentos. Eu sei, já tive notícias muito boas de atuações do professor Evaldo com isso, o professor César Kozak e outras aí que tiveram uma boa experiência. Então, a graduação teve essa diferença agora da pandemia e os alunos estão tendo muita procura aí a questão da iniciação científica. A pós-graduação, que é essa que tem algumas obrigatoriedades, que é a pós-graduação lato sensu, que é uma das que mais consome o tempo de aulas aqui dos professores, é a residência médica. Por quê? Porque ela é uma carga horária muito grande. Os médicos formados em instituições brasileiras ou com validação de diploma, eles podem se candidatar à residência médica em dermatologia. E para aqueles que não atuam nessa área, a dermatologia é a mais concorrida, ou seja, é uma seleção bem afunilada. Então, para vocês terem uma ideia, para dermatologia é 40 por vaga, para as segundas e terceiras, geralmente, neurocirurgia e radiologia é 25, 30, e para todas as outras seriam 5 a 6 por vaga. Então, a dermatologia é muito procurada, muito pelo boom que tivemos há alguns anos da questão estética. Por quê? Porque ela realmente tem um apelo financeiro grande. Por isso que eu falei para vocês, a gente tem muita pesquisa na área de infecciosas, mas a área estética ela é meio que perdida. Então, a gente não tem pessoas que atuam nessa área. Conversei esses tempos com a professora Juliana Lotti, que está fazendo um trabalho muito legal sobre bases genéticas de pele, que a gente não... E acredito que essas parcerias são muito boas. Então, o Brasil ele tem um arcabouço muito grande para pesquisa em estética. É uma pesquisa difícil de ser feita por termos éticos, mas que nós temos um campo infinito, tanto para gerar investimentos, quanto para gerar boas produções. O Brasil tem essa capacidade, a gente precisa estimular. Mas a maioria desses profissionais sai realmente aí só para a parte assistencialista. Então a gente segue as resoluções do MEC, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, onde os alunos eles precisam fazer 60 horas aí da questão da aula, de atendimentos clínicos e aulas teóricas, que consome muito. A gente tem esses alunos, cerca de 1%, a gente tem sucesso de chamar eles para o doutorado ou mestrado.
Então, ainda existe uma grande evasão do especialista, eu não sei as outras profissões também, mas acredito que isso ocorra, para pós-graduação estrito sensu. Apesar de ser previsto aí na pós-graduação estrito sensu essas pesquisas. E por fim, eu acho aqui, por fim não, porque tem a extensão, que é uma das meninas dos olhos que a gente faz. A questão da pós-graduação, que é onde essa matéria está atuada. Nós temos aí 3 orientadores nas ciências médicas, infelizmente somos eu, da dermatologia, eu, a professora Iselda, a professora Raimunda. Infelizmente a professora Iselda está com seus últimos orientandos, né? Então a gente tem um déficit de pessoas aí para orientar. E eu atuo também na medicina tropical e agora, recentemente, na patologia molecular. Então, justamente o que a gente está tentando juntar tudo isso, essa questão assistencialista com a questão laboratorial e a questão, então, juntar esses profissionais para tentar crescer. E aí vem, gente, algumas tentativas, e aí eu vou falar um pouco das linhas que a gente segue e que a gente só conseguiu evoluir por causa de parcerias. Então, nosso grupo, a gente começou a reorganizar ele em 2016. Lá em 2017, eu enviei um e-mail para a professora Mariska Lieflang, que ela é a coordenadora de revisões sistemáticas da Cochrane, sobre a necessidade, uma área que a gente trabalhava, de fazer uma revisão sistemática pelos testes de diagnóstico da hanseníase. Então, a gente era um grupo bem iniciando a atuação aí na revisão sistemática, com grande interesse em hanseníase e boa experiência assistencialista, que precisava de uma ajuda gigantesca. Vejam, uma revisão Cochrane é muito difícil fazer, você precisa de uma coisa. Então, a professora Lieflang é a maior sumidade aqui. Ela ficou sem me responder uns 2 meses, depois eu falei, olha, Ciro, a gente precisa de verba, não sei o quê. Então, isso ficou um pouco parado. Um belo dia, ela me mandou um e-mail e falou, ó, Ciro, eu estou com uma aluna aqui do Nepal, que é a Pema, e que ela está precisando fazer um projeto, ela veio para cá e ela não tem o que fazer. Eu concordo em ensinar vocês a fazer essa manifestação, se isso for um projeto dela. Eu falei, opa, na hora, porque eu não tenho como fazer isso sozinho, a gente não tinha muita experiência. Então, fizemos, foi eu chamei um amigo meu que é chileno, o Sebastião Vernal, que eu conheci lá em Ribeirão Preto. Nós fizemos um curso com ela, pessoalmente, ela ensinou tudo, fez as estatísticas e tocamos, e graças a Deus essa pesquisa foi publicada aí no Clinical Microbiology and Infection, mostrando que não existe exame complementar para o diagnóstico da hanseníase. O diagnóstico é clínico. Isso ajudou muito, tiveram 2 revisões posteriores e ajudou até a implantação de algumas coisas do Ministério. Então, não adianta, o que mostrou esse estudo, que comprar exames altamente tecnológicos, sendo que é uma doença autoimune, que ela gera uma imunidade, uma doença infecciosa que gera imunidade. Então, o que gerou essa parceria grande? Algumas oportunidades aqui no Brasil. Nós começamos a coordenar revisões, essa professora sempre respondia a gente para ajudar, e começamos a atuar tanto nessas áreas de infecciosas, com a parte de revisão sistemática. Então, trabalhamos com leishmaniose, só que a gente tentou entrar também num gargalo que é muito chamativo para os dermatologistas. Os dermatologistas não gostam de doença infecciosa, estou falando generalizando, mas a grande maioria não tem afinidade. A gente começou a trabalhar com o risco dessas infecções negligenciadas, que a gente trabalha muito, em pacientes com essas drogas imunossupressoras, que é uma área que chama mais a atenção do dermatologista. Então, fizemos uma primeira revisão sistemática independente, que ela foi publicada na revista do Instituto de Medicina Tropical, tivemos uma certa dificuldade, né? Mas que contou com vários dos nossos residentes, a doutora Patrícia achou que era doutoranda até da professora Alicia. Então, uma forma que a gente tentou entrar nessas áreas mais chamativas para os dermatologistas.
Depois a gente conseguiu evoluir mais um pouco, a gente fez a mesma proposta, uma revista um pouco mais conceituada, sobre o risco, a detecção de hanseníase nesses imunossupressores, e a gente viu que realmente essas drogas imunossupressoras, elas foram inventadas nos Estados Unidos, foram inventadas no país europeu, elas foram inventadas em países desenvolvidos, onde não se tem hanseníase. Elas estão sendo implantadas aqui no Brasil sem essa avaliação de hanseníase, doenças fúngicas, mostrando que o risco de hanseníase num paciente que toma imunobiológico e tem um contato positivo, ele chega a ser até 100 vezes maior. A gente já mandou isso aqui para o Ministério da Saúde, falar, ó, o paciente que tem contato com hanseníase, se ele tem uma doença reumatológica, ele precisa usar uma droga diferente ou fazer um screening. Aqui a gente contou com a participação do professor Wildo, que ajudou muito, e até graduando, que os graduandos já começam a entrar. E por fim, não, ainda teve essa aqui, a gente fez também evoluir um pouco mais, fizemos uma revisão sistemática sobre a acurácia diagnóstica dos testes para detecção de resistência na hanseníase. Isso foi muito interessante, porque a gente trabalhou também com o professor Wildo, com o pessoal de Bauru, e aí, a gente já coordenando, veja que aquela e-mail já nos possibilitou evoluir nisso aí, e falamos aqui sobre a acurácia dos testes diagnósticos de resistência em hanseníase. E é diferente do teste diagnóstico. Aqui os testes de resistência, eles já são válidos. Então, hoje, essa referência que foi publicada ano passado, ela está sendo utilizada aí para a validação desses testes no Sistema Único de Saúde e na parte particular. E, por último, a gente conseguiu publicar aqui na PLOS uma parte de parasitologia com o professor Rodrigo, os colegas da Universidade Federal de Roraima, a eficácia dos tratamentos orais, tópicos, cirúrgicos no tratamento da tungíase, uma revisão sistemática da literatura. Mostrando, gente, que nessa fase de pandemia, uma formação de alto nível em revisões sistemáticas é uma ótima estratégia. Por quê? Nós estamos parados, a gente não consegue fazer pesquisa clínica, às vezes nem laboratorial. Então, são estratégias, não vamos nos enganar que isso não dá trabalho, porque dá um trabalho danado, mas são estratégias boas aí nesse momento da pandemia, e que o nosso grupo está totalmente aberto na parte que a gente consegue ajudar e também ajudar os interessados a fazer esse contato. Outra linha que a gente faz muito interessante é a linha molecular. E essa linha molecular, ela também veio de uma parceria muito boa com o pessoal da USP de Ribeirão Preto. O meu contato com o pessoal da USP de Ribeirão Preto, ela vem por causa do meu casamento, porque minha esposa estava fazendo residência de Reti lá em Ribeirão, e eu precisava fazer alguma coisa lá. Porque realmente você ficar à distância muitos anos tem uma dificuldade. E eu consegui com a professora Ana Maria Roselino um apoio ao meu mestrado na época, que era feito aqui com o Dr. Raimundo. Então a gente não tinha, na época, a biologia molecular laboratório. Então a gente foi acolhido pela professora Ana Maria Roselino, só que ela falou assim: Ciro, eu não vou fazer para você o exame, sinto muito. Você vai fazer sozinho. E aí eu falei: mas como? Eu comecei a ficar lá no laboratório com uma técnica que tinha entrado lá, e a sorte que eu dei é que ela tinha recém-entrado, ainda estava, então conseguiu me dar muita atenção. Ela me falava: pipeta assim, faz aquilo. Aquilo me tirou muito tempo, na época eu até fazia consultório, mas assim, me deu um poder de conseguir criar projetos muito grande. A gente fez uma relação muito boa com a professora Ana Roselino, ela me financiou aí a montagem do nosso laboratório, a parte de reagentes, até cerca de 2018. Aí ela, Ciro, nós vamos fazer projeto conjunto, porque eu vou te doar essas coisas, a gente fez uma parceria muito boa. E o que possibilitou toda essa dificuldade que foi no início, a gente também ser autossuficiente nesses projetos. Então, principalmente, a gente começou na área da leishmaniose, em que fizemos a quantificação de DNA de leishmaniose em diferentes partes da pele. Então, isso foi a dissertação de mestrado da Laís, que agora é doutoranda
nas ciências médicas, uma biomédica fantástica, altamente capacitada, em que ela conseguiu, e com o apoio da professora Beatriz Dolabella, lá do IB, do Agenor, cara sabe mais PCR em tempo real do Brasil, que eu já conheci, que ele é do LACEN. Fizemos essa quantificação de leishmania em várias camadas da pele, mostrando que a leishmania se aloja principalmente na parte superior da pele, gente. Então, não precisa fazer aquela biópsia gigantesca, que pode pegar vaso, músculo, trazer risco para o paciente. É só você coletar um suave ou fazer um raspado de pele. Então, esse artigo mostrou isso. E aí, gente, aquela nossa estratégia de tentar entrar com as doenças negligenciadas, que tem financiamento, na área de imunobiológicos, que são estudadas internacionalmente. Então, fizemos o screening de leishmania e de hanseníase, a exemplo daquela revisão sistemática, em pacientes imunossuprimidos, e vimos que tem DNA circulante em forma maior nos pacientes imunossuprimidos, DNA de leishmania, do que em pacientes imunocompetentes. No entanto, a gente não encontrou mais doença ativa, mais leishmaniose nos pacientes imunossuprimidos. Então, será que esses pacientes imunossuprimidos terão maior risco de leishmaniose? Então, mais uma vez, a pergunta que fica aí. E, por fim, vem a nossa atuação aí por causa de toda essa formação na era da Covid. Então, o que aconteceu na era da Covid? Quando veio a Covid, eu falei, ó, eu não vou trabalhar com Covid, porque a gente está com muito trabalho, está sobrecarregado, tem a questão da hanseníase que não pode parar. E aí, por iniciativa de alguns pesquisadores e do HUB, e aí eu chamo o nome do Fernando, a professora Deide, a professora Elza, o André participa também, a gente foi convidado para fazer um trabalho sobre alguns trabalhos sobre coronavírus. Eu entrei nisso aí. Eu já tinha um protocolo montado de hanseníase, do estudo da hanseníase. Então, comecei a ver essa questão, tá? A gente tem alguns casos clínicos que a gente chegou a reportar no início da pandemia, que é chagas hanseníase e COVID, ou seja, o paciente tem uma cardiomiopatia chagásica, hanseníase com aquela quantidade de medicação, o que acontece? Então, podemos reportar isso. Participamos recentemente aí de um grupo com a professora Laila, até a professora Valéria também está aqui, sobre alguns casos que foram atendidos sobre dengue e Covid. Então, isso não se sabe muito bem o que vai acontecer com essa co-infecção, mas é uma preocupação, porque alguns sintomas eles são parecidos, então como tratar o paciente, como evitar que isso ocorra. E a questão da hanseníase. Então, na época foi um pouco difícil, porque estava muito restrita essa questão da pandemia, então o nosso protocolo ele saiu muito no início, o protocolo da hanseníase, eu já queria estudar, foi muito rápido, eu já queria estudar a questão imunológica da hanseníase. No entanto, a gente teve muita dificuldade em liberar um estudo de COVID e os outros juntos, por causa do problema de segurança. Então, nós fomos atrás, com a ajuda muito grande do professor Jaime, do IB, que naquela época ele recebeu muitos desses experimentos lá, o André também ajudou, o professor Wagner, na questão dos neutrófilos, que é outra linha, né, André? E a gente viu, e hoje está bem claro, que o risco de pegar Covid laboratorial é a mesma de um HIV, com manipulação de sangue, né? Não estou falando de manipulação de vias aéreas. E fizemos essa pesquisa aqui mostrando, porque o que acontece, gente? A hanseníase é uma doença que gera uma resposta autoimune. E essa resposta autoimune da hanseníase, ela destrói nervos, ela dá uma deformidade aos pacientes. Então, o que se pensa com qualquer infecção viral? Que se o paciente tiver hanseníase e tiver COVID, ele vai ter uma reação muito maior, ele vai ficar sem nervo. Então, a gente mediu citocinas, mediu a parte clínica, mas isso não foi visto. Apesar daquele tempestade de citocinas e de uma maior expressão gênica de interleucina 6 e interleucina 12B, que estão relacionadas à neurite hansênica, em pacientes com hanseníase e COVID-19,
não foram observadas maiores deformidades e reações nesses pacientes, o que foi posteriormente confirmado pela nossa coorte, que foi feita em conjunto aí com o estatístico da Universidade de Bristol, o professor Simon Colley, nesse sentido. E agora a gente prevê ver aí o efeito da vacinação nesses pacientes com hanseníase. Então, gente, essa foi um pouco da história, das dificuldades que a gente teve, dos sucessos e do que a gente pode ainda evoluir, que é aquela questão principalmente da área de imunobiológicos, tumores, que a gente está com dificuldade. Eu estou trabalhando assim o máximo para a gente entrar nessa área agora. Eu acho que a gente tem capacidade. Porque antes não adiantava, o aluno chegava assim, eu quero trabalhar com tumores. Eu falava, não, tumor de pele o americano trabalha mais. Então, eu acho que a gente tem capacidade de entrar nessa área, para a gente chamar cada vez mais pesquisadores e fazer cada vez mais parcerias. Então, gente, eu pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida sobre essas pesquisas? Porque eu vou falar um pouquinho da parte social e da nossa extensão, que eu não quis separar porque está tudo junto, sabe? Na Ô, gente, desculpa, é que isso acontece às vezes, toda vez que eu desligo a apresentação, ele cai. É isso que está acontecendo aqui. Mas eu queria ver se alguém teve uma dúvida. Quem foi? É o André? Isso. Professor André. Não, não tenho uma dúvida, não. Eu só queria dar parabéns aí para você, para a equipe toda. Eu sou médico por formação, mas fiz a minha carreira toda na parte de ciência básica, né? Ultimamente eu tenho me interessado bastante em aprender, fazer colaborações e projetos mais com coisas epidemiológicas e clínicas, e você mostrou aí que vocês fazem bastante coisa disso, não é um desafio muito grande, é bem difícil de fazer. Para quem está na área básica, parece fácil o que é feito de pesquisa clínica, mas não é. Então, eu queria te agradecer por trazer a sua apresentação, a sua experiência e dar parabéns pelos resultados excelentes que vocês têm, por montar essa estrutura e essa carreira aí de pesquisa que envolve tanto a clínica quanto a ciência básica no laboratório. Obrigado, professor André. Eu tenho acompanhado, às vezes, de longe o seu trabalho com plasma, né? E a gente já conversou sobre as dificuldades, né, que o brasileiro tem. Agora, é uma coisa, parece que é um ciclo vicioso, porque a gente entra no negócio, nessa pesquisa clínica, é difícil, só que você termina pegando experiência. E aí você termina sendo uma das pessoas mais capacitadas para fazer outros testes difíceis. E o ensaio clínico é um assim, dos suprassumos. Vocês vejam aí que eu não mostrei na minha produção nenhum ensaio clínico. Por quê? Porque a gente está segurando, porque é muito difícil fazer. E é uma ideia também crescer nisso. A professora Raimunda, ela tinha muita ideia de ensaio clínico. Eu sempre falava, professora Raimunda, não temos condição. E alguns ela fez, e graças a Deus eu estava errado, ela conseguiu fazer, né? Então é muito difícil, mas infelizmente a gente aprende com as dificuldades. Eu acho que o estímulo que eu tenho para dar para todos aí é entrem de cabeça, tentem. E assim, eu não sei que a questão de financiamento vocês estão sabendo, mas eu vejo assim muitos projetos que são pedidos para financiamento que eles propõem coisas muito grandes que eu não teria coragem de propor, por exemplo, porque eu acho que eu não ia dar conta, e que eles terminam sendo aprovados, entendeu? Então, o que a gente pensa? Se a gente não arriscar, né, a gente não petisca. Então, claro, tem que ser uma... A gente tem que ver nossa saúde mental, a gente tem que ver tudo, mas justamente esse risco que o André falou, e eu vejo no trabalho dele, vejo alguns trabalhos aqui da Covid, da professora Flávia com a imunoglobulina, quem não arrisca não petisca. Então, nós temos que forçar aí a ciência, os nossos financiamentos, para conseguir. Às vezes dá um desânimo, mas tem horas que é gratificante.
Mais alguém? Alguém mais? Tem alguma pergunta? Que Precisa? eu vou fazer só a partezinha das ações sociais, Luiz, é Sim, claro, rapidinho, claro. porque eu não sei se o pessoal já está cansado, né? Falei Não, demais. temos tempo, temos tempo. Eu fiquei de deixar um tempinho mais para discussão também. Então tá, deixa eu apresentar aqui. Aí eu vou ficar na apresentação, gente, porque se eu tirar vai cair depois. Isso está acontecendo sempre aqui Vamos lá. E aí vem a questão extensionista, que é uma coisa que a gente parou um pouco aqui na pandemia, mas que é muito gratificante por causa dos pacientes. A primeira delas é a Liga Acadêmica de Dermatologia, que vocês podem acompanhar no Instagram. Ela está bonita, ela está muito bem montada, ela está muito informativa, com ética, sem mostrar pacientes, que a gente evita, né, essa questão de antes e depois. Ela fala sobre a formação de um dermatologista, fala sobre coisas, e é graças aos alunos, tá? Eu não sei como é que eles conseguem deixar tão bonito, eles sabem mexer com a internet, eu só falo, ó, isso aqui você não pode pôr, fala os conteúdos, tem aula. E essa liga de dermatologia, na medicina tem muito isso, que são alunos que eles se juntam para fazer discussões sobre determinadas matérias, isso deve ser estimulado também nas áreas básicas, não sei se as áreas mais básicas têm essas ligas, mas nas áreas clínicas terminam sendo. Muitas delas não são institucionalizadas, e aí a própria professora Tatiana tem estimulado muito essa institucionalização, e fala muita coisa. Então, tem aulas, tem oportunidades, estamos tentando buscar financiamento para esses alunos. Recentemente, participação de congressos, participação de trabalhos, que são alunos de graduação, basicamente. Recentemente, a Universidade Federal de São Carlos fez um evento só para ligas de dermatologia. Então, foi online, mas tiveram vários professores de São Paulo. Então, a gente consegue dar a esses alunos. E as nossas ações sociais. Então, a gente faz atendimentos de campanha, principalmente da hanseníase, na Papuda. Então, a gente, quando tem um caso, eu vou lá com a minha equipe, a gente faz o atendimento dos pacientes encarcerados para ver a questão de vacinação. Vai muita gente, vão alunos, a secretaria dá um apoio gigantesco, que é a região leste, e as nossas carretas, que a gente consegue com o apoio da Fundação Novartis, do Ministério da Saúde do Brasil, da Universidade de Brasília e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Infelizmente, a última que a gente fez foi em 2019, então a gente passa com a carreta lá em o Distrito Federal. E tem o apoio também do grupo de apoio às mulheres atendidas pela hanseníase, que é coordenado pela dona Marli, uma ex-paciente da hanseníase, que é nossa mãe aqui. Ela fornece lanche para os pacientes, o acolhimento para os pacientes, ela cobra a questão de calçados dos pacientes, então, assim, é muita gente aqui envolvida. Então, essa campanha última que a gente fez, ela foi feita de janeiro a março de 2019, com atendimento todos os dias nas cidades satélites e no plano piloto. Gente, para vocês terem uma ideia como essa campanha foi importante, logo depois veio a pandemia, né? O Distrito Federal foi o único ente da federação que não teve uma redução do número de casos diagnosticados. A gente ficou no mesmo patamar de outros anos. E o Brasil, com a pandemia, teve uma queda de diagnóstico de 50%. Não é que a doença está indo embora, é porque a doença não está sendo diagnosticada. Então, vejam aí a gente fazendo um exame, é uma doença que gera muito preconceito, então é importante a gente ir lá conversar. E é principalmente, apesar do atendimento ser o que vai o DFTV, vai a Bandeirantes ver, mas é uma carreta de capacitação, gente. É uma carreta de ensino. Então, a gente consegue formar médicos de família e comunidade, a gente consegue formar na hanseníase aí, dermatologistas que já saíram dessa área há muito tempo, ortopedistas, neurologistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,
pessoal da vigilância epidemiológica, então é uma hora assim muito grande. Essa estrutura da carreta está pensando em ser voltada, a gente está tentando pressionar aí a questão da SES, da Novartis, porque ela é provavelmente uma das formas da gente mitigar os efeitos deletérios da pandemia na hanseníase. Então é uma coisa que muito nos orgulha e que a gente também compartilha, chama vocês a participar. Então é isso, é um pouco da nossa história da dermatologia. Eu me desculpo novamente se me alonguei demais por esses atrasos aí, essas quedas. E estou disponível aí para quem quiser fazer pesquisa, o que a gente puder orientar, apesar da correria do dia a dia. Agradecer ao Wildo, ao Luiz, ao Rodrigo, por essa matéria aí muito instigante, e aos participantes. Obrigado, gente. Obrigado, então, Ciro. Gente, perguntas, dúvidas? Luiz, a Lídia parabenizou aqui pelos esforços, a gente agradece também, Lídia. Muito obrigado, e estamos aí, precisamos de pessoas. Professor Rodrigo. Bom dia, Ciro, bom dia a todos. Parabéns, Ciro, pela excelente apresentação. Foi muito legal você dar esse panorama geral aí da pesquisa, ensino e extensão. E eu queria só salientar aí que o teu apoio aí no HUB e essa integração que ficou bem clara com as pesquisas que a gente tem feito tem sido fundamental para pós-graduação, fundamental para o HUB, para os atendimentos e para a pesquisa. E aí eu queria salientar aqui uma elaboração que a gente está aí na expectativa, que é a da FAPDF, que está muito atrasada, mas que é uma perspectiva realmente grande de ser aprovada, que é um projeto muito legal sobre a aplicação da inteligência artificial para o diagnóstico de doenças infecciosas, parasitárias negligenciadas, com foco em hanseníase, leishmaniose e tungíase. Então, a gente está aí criando, né, essa rede, aí tem apoio de Roraima, tem apoio de São Paulo, da USP, de Ribeirão Preto, e o apoio do pessoal aqui da própria engenharia elétrica e da ciência da computação, para a gente conseguir, então, fazer essa integração também com o HUB, para o diagnóstico, né, para aperfeiçoar aí o diagnóstico dessas doenças dermatológicas, falando aí de leishmaniose, de tungíase e até mesmo de hanseníase, e nosso objetivo realmente é desenvolver essas ferramentas para detecção dessas lesões, dessas úlceras, com fotografia. E aí tem a ver com o que você falou também do ensino à distância e também dos atendimentos à distância. Então, a gente realmente tem essas hipóteses aí, né, que as ferramentas de inteligência artificial, aprendizado de máquina, vão estar nos ajudando a identificar essas manifestações de leishmaniose cutânea, hanseníase, tungíase, a gente espera, com acurácia, sensibilidade, especificidade igual ou superior à dos especialistas. Então, a gente está aí com essa hipótese e, obviamente, a gente vai ter cada paciente com o diagnóstico gold standard, né, com o prontuário ali, sabendo realmente os exames foram feitos, o especialista, que eu penso que vai ser você mesmo, o grande especialista, falar assim, bateu o martelo, isso aqui é hanseníase, isso aqui é leishmaniose, isso aqui é tungíase, e aí depois a gente pega aí o gold standard e compara com o algoritmo de identificação automática e também com os não especialistas, né, os clínicos e até mesmo, talvez, alguns residentes em dermatologia. E eu pensei também, Ciro, numa outra hipótese, que é sobre a cor da pele. Como que a cor da pele irá influenciar esse diagnóstico dessas doenças dermatológicas. Então, eu creio que esses resultados, né, vão estar nos ajudando a criar essa plataforma para aumentar essa efetividade no diagnóstico dessas doenças, né, e obviamente, proporcionando esse diagnóstico oportuno
que a gente tanto deseja. Então, que esse projeto dê certo também, mais um braço aí dessas pesquisas de dermatologia em colaboração com a Parasito e também agora em colaboração com o pessoal da inteligência artificial. É isso. Professor Rodrigo, eu acho que foi muito bom você falar desse projeto, que eu acho que chama dos alunos e colegas a atenção para essa inteligência artificial. Eu acho que não tem como dar errado, são ferramentas que vieram para ficar, porque a gente não precisa dar o diagnóstico, você simplesmente dá uma porcentagem, olha, que é o que nossas máquinas fazem. Olha, isso aqui tem mais de 60% de hanseníase. Ela dá pelo menos uma linha para a pessoa que está acompanhando o paciente, ó, tem que acompanhar, tem que fazer mais exames. Então, acho que se a gente, talvez o mais difícil seja a gente usar, né, porque a comunidade científica quer uma coisa que dê sim ou não, isso não existe, né. Então, acho que é muita coisa. E você falou de alguns fatores que eu tenho estudado também, eu conversei, você conversar com o Daniel, com o Everson, né, que são pessoas desse projeto, que são os valores, né? Eu estou falando esse nome valores, que não me vem outra cabeça, que você tem que colocar para a máquina diagnosticar. Então, você tem que colocar bordas, retirar a cor da pele, colocar. Então, assim, é um negócio de doido para montar isso aí, né? Então, é um projeto muito legal que a gente vai evoluir e ensinar as máquinas aí a ajudar para diagnosticar precocemente. E lembrar os colegas que se você não vê um melanoma, é um dos cânceres mais mortais, por exemplo, do mundo. E tem paciente com leishmaniose aí que fica 5, 6 anos sem diagnóstico. Então, E aí, nesse sentido, é legal o que você está falando, porque a gente tem que dar um jeito também de incluir nas imagens, no nosso banco de imagens, outras manifestações, como, por exemplo, melanoma e doenças fúngicas, outras doenças de pele, né? Para poder a máquina conseguir reconhecer e comparar com as outras que a gente tem em foco. Por exemplo, o pelo atrapalha, tem que tirar o software, tem que tirar os pelos. Não é só você clicar lá, não, né? A gente viu que o negócio é mais embaixo. E é por isso que precisa de um projeto bom desses aí. Mas é muito legal. Beleza. Valeu, Ciro. Parabéns mais uma vez. Valeu. Obrigado, Rodrigo, por todo o apoio e parceria de sempre, meu cara. Próximo. Ô, Luiz, eu que chamo para você ou. Não, aqui é como se você estiver vendo, não tem problema. Hugo. Eu só, assim, de novo, congratulando o Ciro pelo grande trabalho que ele tem feito nos últimos anos, assim, e eu, a respeito desses projetos envolvendo inteligência artificial, assim, como membro do comitê de ética, eu soube que o projeto estava acontecendo e o que me suscitou uma dúvida é: vocês não acham que, além da contraprova do especialista, do diagnóstico clínico do especialista, assim, não seria o caso de incluir o diagnóstico molecular, no caso das infecções que já estiverem validadas para diagnóstico molecular, porque aí vocês teriam um comparador sem um componente de subjetividade do profissional humano. E porque uma coisa que me levantou a dúvida no projeto é que o comparador é o especialista. Então, mas o especialista, ele, assim, bem, o Ciro mostrou que o diagnóstico, que no caso da hanseníase, o diagnóstico é clínico, mas em outros casos, em outras dessas, o especialista ele não se vale apenas da ectoscopia da lesão, ele se vale da análise da biópsia, a microscopia, etc. E talvez nesse caso, microscopia molecular, etc. E aí eu fiquei me perguntando se vocês, no caso das doenças infecciosas de pele, que são diagnóstico diferencial, vocês estão analisando, incluir o diagnóstico molecular como um braço de comparação não ajudaria o treinamento da máquina. Ô, Hugo, eu acho que você tocou, talvez, no problema maior do que eu falei, que é você treinar o programa. É definição de caso em doença que não tem padrão ouro.
Vou dar um exemplo aqui para os alunos, que, por exemplo, diabetes é muito fácil eu comparar com o padrão ouro. Por quê? O que é diabetes? São 2 medidas de glicemia maior do que 120 em jejum. Então, essa é a definição. Já a leishmaniose, o que é a leishmaniose cutânea, por exemplo? Ela é a presença da leishmania lá. Só que o melhor método molecular, ele vai, quando muito, mostrar 90% dos casos. Então, vai ter 10% que eu vou ter que tratar sem achar o bicho. E aí você tocou num ponto muito importante, porque o que acontece? Nesses trabalhos ancilares, iniciais, se eu fecho, por exemplo, vamos supor, eu só vou incluir como leishmaniose aqueles que têm cultura positiva. Como a cultura é menos sensível, se eu tiver testando a PCR, por exemplo, ele vai ter 100% de sensibilidade. Então, é uma coisa complexa, eu concordo contigo. A gente geralmente usa o que a gente chama de padrão de referência composto, que é o que a gente geralmente chama do especialista. Então, o especialista ele tem um treinamento que ele vai fazer o seguinte. Vai ser leishmaniose se tiver ou PCR positivo, ou cultura positiva, ou se ele não tiver nenhum positivo, com a epidemiologia mais clínica. Então, é uma junção de critérios. No entanto, quando a gente não esboça isso no projeto, isso acontece às vezes nos iniciais, porque a gente quer fazer uma comparação aberta. Então, eu vou comparar a acurácia com o padrão do PCR, a acurácia com o padrão da cultura, mas isso às vezes a gente deixa passar e tem que fazer mais de um trabalho para isso. Então, é importante sim colocar o PCR, eu acho, que é o mais sensível, e outras clínicas. Acho que o professor Rodrigo também queria comentar, mas é uma observação fantástica para estudo de acurácia. Hugo. Só para complementar, antes da Nelly falar, pegando o gancho aí que o Hugo falou, que é realmente importante, viu, Hugo? A gente está pensando assim que não é o diagnóstico gold standard do especialista, mas sim o do especialista junto com tudo que está no prontuário, incluindo os testes moleculares que estão no prontuário dele, porque muitos têm teste molecular, segundo o Ciro já me falou, né? No caso de Não, leishmaniose. que é o protocolo, Então, Rodrigo, aqui. Cultura, PCR, todo mundo para o diagnóstico faz isso, né? Então, são perdas então vai ter pequenas. cultura, PCR, identificação dos fregaços e tal, e a visualização do especialista. Então, esse critério composto que o Hugo, que o Ciro falou, que seria aí o nosso padrão de referência para comparar com os outros. Então, para cada paciente, vai ter lá o padrão de referência, que seria esse composto. Então, a gente vai poder pegar todos, só aqueles que tiverem o critério composto. E aí, a partir desses, a gente vai colocar a imagem desses para a máquina, para o não especialista e para todo mundo para poder fazer essa comparação. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, a gente está preocupado aí com esse ponto que você colocou, Hugo, que é super importante. Danelli? A pronúncia é Danelli. Danelli. A Danelli, ela não sei se ela caiu, ela é da Acho que Venezuela, caiu. né? Sim. Ela é uma aluna venezuelana, muito competente, a gente viu as aulas aí dela, muito boas. Opa, Danelli, por favor, Aí, pode seja falar. bem-vinda, pode falar. Liga o áudio, Danelli. Pode colocar no chat também. Se tiver alguma dificuldade. Chat. Obrigado pelos parabéns aí, pessoal. Espero ter sido claro e poder contribuir também com as outras pesquisas. Alô? Alô? Acho que a Danelli não está conseguindo se manifestar. Então. Eu achei que eu tinha caído aqui.
Então, acho que a gente Vamos pode encerrar. aguardar. Vamos aguardar um pouquinho. Uhum. Ó, A Dalva levantou a mão. Dalva, por favor. Davo. Olá, professor Ciro, bom dia, tudo bem? Oi, Dava. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra sua no programa de Hanseníase, no dia da Hanseníase, faz 1 ou 2 anos, falando da carreta e de várias outras coisas, se eu não me engano, no Ministério da Saúde. E hoje, vendo toda essa parte de pesquisa aqui, eu fiquei impressionada da quantidade de ciência que vocês produzem. Eu acho que quem não está na área acadêmica não faz nem ideia da quantidade de coisa que vocês produzem e o quanto que isso pode melhorar a saúde pública em geral. Então, eu sou aluna da Epidemia, né, do curso de doutorado, e estou impressionada, queria dar os parabéns. E queria só fazer uma pequena pergunta. O professor falou sobre as doenças autoimunes e toda essa linha de pesquisa. Só por curiosidade mesmo, dentro da dermato, vocês têm alguma ligação com essa parte de doenças dermatológicas ligadas à parte emocional, psicológica e sei lá, mais ou menos nessa linha de investigação, ou só mais essa parte infecciosa ou micótica, ou seja, que tem a ver com a doença em si, fora esse aspecto emocional? É porque a gente vê que tem bastante coisa relacionada, né? Essa parte. Uhum. Só de curiosidade mesmo, e dar os parabéns. E também a professor da aula de seminário, professor Luiz Romero, por estar convidando pessoas para trazer tanta informação para a gente e até conhecer o que toda a pós-graduação, né, da UNB faz. Obrigada, professor. Ô, Dalva, a gente tá. Acho que essa pergunta sua é muito boa. Vou falar primeiro da. Tem dois problemas aí. Um é da comunicação em pesquisa, né? Então, o pesquisador, ele é cobrado para ser altamente quantitativo, né? Hoje, com as coisas, produzir em áreas. E muitos de nós, eu tenho mudado isso aí, acham, e com certeza, a forma científica mais importante de produzir, sem dúvidas, é o artigo científico em revista internacional na língua inglesa, que vai mostrar para o mundo. No entanto, eu estou fazendo pesquisas para uma população carente, negligenciada. Eu conversei isso semana retrasada, um projeto que eu estou de uns dias, no Ministério da Saúde, que ele é feito na comunidade Auaris, na fronteira com a Venezuela, em que a grande maioria dos participantes da pesquisa não fala nem português, né? Então, é uma carência que a gente está tentando, e eu vejo que as entidades de fomento de pesquisa estão preocupadas, que eu tenho visto edital solicitando colocação em redes sociais, eu acho que isso tem que ser valorizado, para mostrar para a população. Ou seja, um grande desafio nosso, do mundo todo, é transformar a pesquisa em algo de retorno da população. Acho que eu sou muito feliz que isso está sendo chamado pelas entidades públicas, mas a gente precisa desse treinamento também, e é cada vez mais necessário. Então, vejam a pesquisa que eu faço ali com a comunidade Yanomami, que não fala português. Eles têm o direito de saber o resultado, né, até para eles se informarem. Então, é uma coisa que a gente está trabalhando, né? E eu acho que esse seminário serve muito para isso, porque alguns de vocês, às vezes, trabalham lá, olha, tem o professor tal que trabalha com leishmaniose, vamos conversar com ele. Eu acho que isso é a grande coisa. E a gente entender a linguagem da gestão e a gestão entender a linguagem nossa, porque às vezes a gente se distancia tanto que até as conversas não fluem porque a gente é formado para isso. E cai direitinho, dava na sua pergunta sobre questões psicológicas. Se eu faço, infelizmente não. Por quê? Porque a minha formação, ela é deficiente nisso aí. Agora, a gente tem muita demanda. Por exemplo, várias doenças dermatológicas, como vitiligo, a psoríase, elas têm um cunho autoimune genético, mas elas têm uma grande influência na questão emocional. A hanseníase dava também, veja que é uma doença que mistifica, o paciente fica estressado, ele sente preconceito, e para eu regular a dor neuropática, eu uso antidepressivo, então eu mexo tudo. Só que qual que é o problema? Para esse tipo de pesquisa,
eu preciso também do método qualitativo, que é um método que a gente não temos essa formação. São métodos de pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa está crescendo muito, ela tem métodos específicos, tá? Métodos de questionário, e ela, assim, os alunos têm muita dificuldade em achar. Tem outras pós-graduações que trabalham bem maior, mas a gente, por exemplo, nas ciências médicas, a gente recebe muito projeto de candidato com pesquisa qualitativa. A gente não tem conseguido dar esse suporte. Então, é uma coisa que a gente pretende crescer também na dermatologia, mas a gente precisa de apoio de formação, tá? E você falou em coisas muito importantes, tá bom? Obrigada, professor. Parabéns, viu? Obrigado, Dal. Ciro, a Dana ele tem uma pergunta no chat. Vou abrir aqui. Daniel, tô cortando um pouco. Estou perguntando se existe na telemedicina, além do diagnóstico, a possibilidade de fazer o tratamento de doenças como a leishmaniose, hanseníase e melanoma. Isso é um problema que já foi abordado com a gente, principalmente lá no polo que a gente tem de trabalho na comunidade Alaris, que a gente teve que suspender, né, por causa da pandemia, nesse projeto de turnos dias, que a vez que eu fui lá, além de trabalhar com a turnos dias, eu fui abordado pela questão da leishmaniose. Então, vamos supor, tem uma população que mora em área de leishmaniose é muito tóxico, né? Então, na maioria dos casos, essas leishmanioses têm o tratamento tóxico, a gente usa para o diagnóstico. Mas existem evoluções, aí tanto da hanseníase quanto da leishmaniose, que a gente pode fazer. Alô, o Ciro caiu ou fui eu que caí? Não, o Ciro está voltando agora. Ele caiu e vai voltar novamente. Oi, gente, entrei aqui pelo celular agora, como não precisa apresentar, então eu não preciso. Só respondendo a Daniel, não, a gente consegue fazer, a gente tem uma dificuldade no acompanhamento, principalmente de doenças tóxicas, mas se tiver de medicações tóxicas, mas se tiver um apoio ali local, a gente consegue fazer 100% online. Perfeito. Gente, mais alguma pergunta? Juliana? Não. Perfeito. Então, eu gostaria, então, já que ninguém não tem mais perguntas, né, e já estamos próxima do fechamento às 10 horas, eu gostaria de agradecer ao professor Ciro, né, pela oportunidade de estar apresentando aqui os trabalhos. Show de bola, eu acho que cada vez mais a gente está percebendo a possibilidade de integração. Ciro, de coração, muito obrigado novamente, e agradecer a todos pela participação, e na próxima quarta-feira teremos um novo encontro aqui nesse canal e a divulgação vai ser feita a tempo. Muito obrigado a todos, um bom dia e excelente semana.
Bom dia, gente. Até mais. Até semana que vem. Bom dia, obrigada. Obrigada. Bom dia, Até mais. obrigada.